preparei uma mensagem hoje, e antes mesmo de falar da mensagem de hoje, eu já quero fazer um desafio para você. Eu já estou com a mensagem do domingo que vem preparada, a de domingo que vem à noite, e é uma mensagem que está falando muito forte ao meu coração, e eu queria te incentivar, domingo que vem, convidar pessoas afastadas, pessoas desanimadas, pessoas que estão quebradas, para estar aqui. Você me ajuda nesse desafio? Traz uns convidados, manja os desigrejados, tá ligado esse grupo? Tenta trazer eles para cá domingo que vem, para a gente ter um tempo legal, tá bom? Quero destacar aqui também Lourdes aqui com a gente, ou Cleide, depende de como você a conhece. Essa querida ficou internada de novo mais um tempo, mas graças a Deus, boas notícias, foi bem tratada, teve alta e está aqui com a gente. Uma alegria ter você com a gente, viu, querida? Essa irmã, ela tem sempre um sorriso marcante e ela é muito presente. Então, quinta-feira, sempre está aqui no ateliê, estivemos orando lá em casa muito pela sua vida e gratos a Deus porque você está de volta. Uma honra. Vamos lá, eu quero falar nessa noite de forma não muito demorada, porque eu sei que é dia dos pais, você comeu muito, ou você ainda vai ver seu pai, ou você ainda vai para a cantina com o seu pai. Mas dia dos pais é um dia que talvez alguns aqui tiveram a chance de já ter almoçado com seu pai. Você conseguiu almoçar com seu pai hoje? Levanta a mão aí. Ou com seus filhos? Deixa eu ver. A grande maioria, talvez você ainda vai ver o seu pai por uma questão às vezes de geografia e tudo mais. É o dia de ganhar presente ou de dar presente. Eu vivi isso nesse dia, eu consegui dar um presente para o meu pai e também ganhei 2 presentes, porque essa é a grande vantagem de ter 2 filhos. Por isso que eu acho legal quem tem 5 filhos. O dia dos pais deve ser um Natal fora de época, mas o dia dos pais também pode não ter sido tão bom. Eu fiquei pensando, enquanto eu escrevia, e pensava em tudo que eu tinha para falar, a vida é muito louca, né? A gente percebe que ela é muito louca porque a gente vai percebendo que não há controle nas nossas mãos. Então, por exemplo, nós começamos a semana do Dia dos Pais, na virada de segunda para terça, correndo com um irmão aqui da igreja que perdeu o papai, que foi o irmão Falcon. Quero até fazer essa menção honrosa ao senhor Isaac, lá na cidade de Santa Isabel. Nós corremos para lá, assim que soubemos. Eu fui com Orlando no primeiro dia, ficamos lá a madrugada inteira, fomos no hospital, ele estava lá fazendo a parte de reconhecimento, esperamos o ML vir buscar e tudo mais. No outro dia eu voltei com o Tiago para a gente fazer um culto fúnebre. E aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi a notícia que eu peguei meu carro e corri para Santa Isabel foi assim: na semana do Dia dos Pais, a família vai estar sem o pai. E aí, não obstante a isso, essa semana a gente voltou a viver uma tragédia. E as tragédias, além de muito triste, elas geram em nós, ou deveriam pelo menos, algumas reflexões muito pesadas. Dentre elas, que nunca saberemos quando vai ser a nossa última viagem. A gente nunca vai entender esse processo da vida. Por quê? Porque, meu irmão, é muito louco isso. Algumas pessoas ali estavam indo trabalhar, outras estavam indo descansar. Eu vi uma reportagem que um pai tinha ido buscar a filha para passar o dia dos pais com ela, e morreram os 2, ou seja, tem uma mãe hoje de luto. Ali tinha um pastor que tinha acabado de se aposentar, estava vindo embora para morrer no interior de São Paulo, Felipe, e morreu. Ali tinha, pasmem, irmãos, lembra que há uns 3 domingos atrás eu voltei de Curitiba e contei o testemunho daquela menina, que eu falei que eu conheci uma menina de 14 anos, que perdeu o pai num acidente, e ela falou com uma propriedade sobre aquilo que Deus fez na vida dela. Mais um adolescente daquele grupo que eu preguei perdeu o pai nesse voo. E aí um líder de lá me chamou e falou assim: pastor, você precisa ler esse texto. Meu irmão, eu mandei para Ellen, eu esqueci de mandar para Orlando, porque eu prometi e esqueci. Se você lesse o texto da menina de 14 anos que perdeu o pai naquele voo, uma aula de fé. E ela falava muito sobre aquilo que Tiago pregou hoje de manhã, sobre a importância do legado, sobre a importância daquilo que ele deixa. E aquela menina, ela faz questão de enfatizar que o pai deixou sobre ela aquilo que havia de mais importante na vida, porque ela ama Jesus. E no mesmo dia, repostaram algo que ela estava tocando louvores na igreja, se preparando para um culto. Eu nem sei se era o culto fúnebre. Então, esse movimento de Dia dos Pais, nem sempre ele é um movimento de um dia bom. Talvez você até esteja aqui essa noite porque o dia foi tão cruel que você pensou: eu vou para a igreja. Hoje de manhã eu deixei claro para a igreja, quem estava aqui no culto da manhã: se você vai visitar seu pai, se seu pai mora longe, se o almoço de família estiver legal, não vem para a igreja não, fica lá com ele.
Não encerra um momento de família por causa de igreja, porque aqui a gente está todo domingo. Porque a gente não sabe quando vai ser o último domingo de Dia dos Pais com os nossos pais. E aí, olhando para tudo isso, eu fiquei pensando que esse movimento da vida, ele é muito louco. E por quê? Porque nós entendemos a questão de fé de uma forma muito melhor quando nós entendemos essa questão de paternidade, maternidade e filhos. Lembra que eu falei para vocês que assim que Ellen engravidou, eu entrei em crise porque eu pensei, se dependesse de entregar a minha filha para salvar o mundo, todos iriam para o inferno. E agora, irmãos, que eu já tenho uma filha de 7 anos e um filho de 4 anos, eu entendo como Deus se sente nas vezes que nós optamos por não ouvi-lo. Porque tem hora que a gente dá ordem, e o que eles fazem? O oposto. Então esse movimento todo de paternidade, o que eu quero trazer para a gente hoje, é sobre a intensidade do nosso pai. Porque não importa a tua situação, tem um pai que te ama. Não importa de onde você veio, quais são as suas marcas, existe um pai que zela por você, e ele tem poder para fazer com que esse dia, se foi ruim, termine incrível. O que eu quero que a gente medite hoje é sobre o tema não mais escravos, agora filhos. É que a gente valorize, é que a gente entenda a essência do que é ser cristão e ter Deus como nosso pai. Afinal, aquilo que eu acabei de dizer, hoje eu entendo a dor de um pai que tenta ter o filho num bom caminho, mas nem sempre consegue. De um pai que às vezes fala não faz porque vai machucar, e o que os nossos filhos fazem? Aquilo que nós dissemos, não faça. E de forma especial, quem tem um filho chamado Benício, entende bem esses exemplos. Eu estava achando tão bonitinho aqui ele fazendo com a mão. Esse negócio do rap, Felipe, vai me custar caro agora. Porque a gente desceu o elevador ontem, eu mandei o vídeo para o Felipe, ele ficava assim, triô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu olhei e falei, como é que é? E aí eu fui mostrar o vídeo para ele, deu cantando. E eu começo a música dizendo que tinha o Orlando, o Bruno e o Krauk. Ele veio agora para a igreja assim, tem o Orlandão, tem o Brunão e tem o Pastorzão. Aí eu olhei para ele e falei, você está ouvindo? E agora, Orlando, a música dele tem o Orlandão, tem o Brunão, o Pastorzão na PBG. Nós viramos nomes levados ao trap do meu filho de 4 anos. E aí o que eu quero trazer para a gente então hoje é essa alegria de entender que nós passamos de escravos para filhos de Deus. Amém, queridos? Então, se você puder, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas, capítulo 4. A gente vai ler os 7 primeiros versículos de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Se você achou, diga, achei. Se você não achou, diga, me espere. Não, se você não achou, pode olhar para a tela que já está ali projetado para que a gente possa ir junto. A minha versão diz assim, eu estou com a NVI, nossa, eu estou com a NVI diferente da igreja? Bom, vamos lá. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dEle, que tem esse poder transformador, amém? Queridos, nós estamos então diante de um livro que, analisando o propósito de Gálatas, Gálatas tinha um propósito de levar os cristãos daquela região de volta a um desfrute total de toda aquela liberdade que eles tinham recebido, ao reivindicar a origem de uma autoridade divina,
para aquele evangelho da graça. Ou seja, Paulo ele está aqui denunciando aquele cristianismo judaizado, aquele cristianismo que tem um evangelho meio falso, e encorajando a santidade e ao amor, movidos pelo Espírito Santo. Gálatas é uma carta onde a igreja parece que está passando por um tempo muito estranho e está querendo começar a formatar teologias novas, ideologias novas, que complicava muito a vida cristã daqueles que viviam ali. E quando a gente cai para esse texto, quando nós pegamos na verdade do capítulo 3 ao capítulo 4, nós vemos aqui a superioridade da ação divina, de salvação, contando, é claro, a justificação e santificação pela fé, que vai exigir desses Gálatas que eles abandonem um cristianismo judaizado com esse evangelho falso, sendo contrário a um programa que Deus tinha para a vida, e eles vão adotando coisas estranhas, ou seja, muitos saíam da escravidão do pecado para uma escravidão da religiosidade. Muitos estavam libertos daquilo que Jesus havia feito para uma nova escravidão. Um momento que, se você pegar o nosso Brasil, e aí, eu sei que toda vez que eu falo de religiosidade, é meio perigoso, porque talvez você diga assim, então você está dizendo que só vocês estão certos? Não, se vê bem, a gente também tem alguns erros, mas tem coisas que a gente acha que é inaceitável, coisas que a gente não percebe e vão sendo colocadas no lugar de Jesus. Um exemplo que eu sempre gosto de dar: você percebe que tem gente que quer julgar a fé pelo movimento extraordinário? Ou seja, ser um crente que leva uma vida numa boa, que tem uma família numa boa e frequenta uma igreja não vale muito. Afinal de contas, o que você faz de diferente? O quanto você gira, o quanto você dá mortal? Já falei, tem uma igreja que a gente conheceu não pessoalmente, mas tem alguém da minha família que tem parte da família, que teve uma unção de marcar território. Você sabe como que o cachorro marca território? Sabe ou não? Todo mundo sabe como o cachorro marca território? Preciso te dizer o que os pastores da igreja fizeram ao redor? Já pensou? Você passa na rua, está o pastor lá. O que está fazendo? Deliberando unção. Então esse movimento de querer deixar o extraordinário, um movimento tal, é o que está acontecendo aqui. Só que aqui com uma pegada deveras judaizante. Muito preocupado em voltar a coisas que já não faziam mais parte. E aí quando a gente olha para o nosso texto, o que Paulo está explicando aqui é esse movimento de dependência através de Cristo. Então Paulo usa uma figura de uma criança romana que herda uma grande propriedade. Naquele tempo, elas precisavam ficar debaixo de uma tutela. Elas precisavam de um tutor até os 14 anos. Isso não muda. Paulo ainda evidencia que, enquanto ela está sob essa tutela, em nada ela se diferencia de um escravo. Por quê? Porque ela não tem nada. Então, entre ela e um escravo, não tem diferença. Aquilo que ela possui é nada, porque a idade não permitia. Isso é muito louco, porque esse tempo, eles entendiam que a plenitude, a ideia da plenitude, ela nem vinha após os 14 anos, porque depois dos 14, você ainda ficava debaixo de um administrador, até você completar 25 anos, que era quando o movimento romano entendia, agora sim, você pode ser dono das coisas. Isso se torna mais impactante para aquele povo, porque olha o que ele está dizendo. Se você tem até 14 anos e o seu pai morre, você não tem nada. Você vai ter que esperar ter a idade correta, para que na idade correta você receba o que lhe é de direito, sem esse movimento de uma tutoria. Antes disso, de nada vale. Então Paulo traz uma figura de linguagem que era ali para eles necessária. Eles entendiam. Então ele está usando um exemplo de que o povo de Deus era como essa criança. Até alcançar a maturidade, ele precisava ficar debaixo de um tutor. Antes da vinda de Jesus, todo o povo de Deus era como se fosse essa criança, debaixo da lei que estava preparando o povo para que na maturidade pudessem tomar posse da herança com a vinda de Jesus. Ou seja, Paulo está alertando que tudo aquilo que aconteceu não valeu de nada, porque eles não entenderam. Então essa analogia, ela serve também para nós.
O que Paulo está tentando trazer para nós nesse tempo de hoje é que todos nós éramos crianças escravas da lei, estávamos debaixo da lei, como uma espécie de tutor, mas depois que Jesus veio, ele nos permite encontrar uma maturidade nele, e através dele nós nos tornamos filhos. Ou seja, é através dele que nós recebemos o direito da herança. É isso que Paulo está trabalhando para o coração desse povo. Então eu quero extrair desse texto algumas questões para que a gente possa entender os detalhes da vida cristã, que coloque a gente no lugar certo, para que nós possamos ter essa tranquilidade e a gratidão de ter Deus como Pai, mas entender qual é o lugar do filho. E entender esse caminho. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, na minha análise, e aqui me permitam, eu acho muito pior um religioso cego do que um ateu. Porque o ateu é como se ele fosse a tábula rasa. O ateu, apesar que eu sou, sei, tem um professor de física aqui entre nós, temos um filósofo entre nós também, Josadak, temos aqui o professor líder do PrEP, que é físico. Eu tenho dificuldade de entender que hoje existem ateus. Todo mundo acredita em alguma coisa. Mas o movimento de um cara que não tem uma experiência espiritual é muito louca. Por quê? Porque basta uma fagulha de experiência, o coração dele quebranta. Você já viu gente durona sendo quebrantado? Não é incrível? Sabe aquele cara que você convidou a vida inteira para ir para a igreja e falou, não, igreja e religião não podem servir para mim, porque... E aí ele se usa de coisas que é verdade, né? Não, porque na igreja todo mundo rouba, porque na igreja, infelizmente, a TV só tem ensinado... As igrejas de TV têm sido um ótimo exemplo do que não fazer. E aí ele chega aqui se achando, ele veio por consideração a você. E ele senta, ele não sorri para ninguém, o Tiago começa o louvor, ele fecha a cara. E a gente percebe quando alguém quer dar um recado, né? Tá todo mundo com a mão pro alto e daqui, ó. Aí a pessoa fala, graça e paz, eu falo, para você. Ou senão ele só te olha, fica vendo. Aí de repente o louvor começa a fazer um negócio, aí a palavra, aí você já viu gente assim se quebrantando? É tipo pobre em velório, não tem autocontrole. Você já foi em velório de pobre e de rico? A diferença não é gritante? O de rico é, sinto muito pela sua dor, espero que o Senhor conforte o seu coração, aliás, onde passarás o Natal? O de pobre é não é assim? Tá tocando Cassiane no talo, porque Deus vai na frente abrindo caminho. Percebe? E o cara, ele tem isso, ele é tocado, ou a mulher também, e ele vem com tudo. Então o que eu quero que a gente pegue nesse texto é esse movimento de entender quem ele é e quem nós somos, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. Porque, meu irmão, a minha preocupação enquanto eu escrevi essa pregação era uma só. Nós aprendemos a desfrutar a vida enquanto filhos de Deus que somos, e por vezes não estamos fazendo. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que quem não entende o Pai está suscetível a viver ainda como escravo. Olha o que diz o verso de 1 ao 3, se você tiver com a Bíblia aberta. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Meu irmão, você precisa entender que existe uma diferença, que Paulo está tentando evidenciar para esse povo. Tem uma diferença entre ser criação de Deus e filho de Deus. Criação todos somos, filhos não. Porque na fé cristã, a gente vai entender que filho de Deus é para aqueles que entenderam quem Ele é, confessaram Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E aqui, os Gálatas ouviram de Jesus, os Gálatas conheciam Jesus, mas estavam se sujeitando a voltar para a vida de escravos. Eles estavam voltando para a invenção de modas. E aí, a justificação pela lei, que vai desaguar numa salvação mediante a obras, a circuncisão e a extrema dependência dos ritos religiosos deixa o sacrifício de Jesus como secundário. Tudo que a gente coloca no lugar de Jesus é idolatria. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Nós não somos crentes pelo que não fazemos. Nós somos crentes pelo que fazemos.
A moda é, crente não faz, crente não faz. Aí você cria um rito moral. E aí a vida vai se tornando um negócio de maluco. Porque lembra quando eu falei? Às vezes a gente quer convencer as pessoas de que ser crente é legal, mas nem a gente consegue. Por quê? Porque a gente vende uma ideia de que a vida de crente é chata. E aí, se você não potencializar o espiritual, a coisa não equilibra. Mas a nossa vida é legal, sim ou não, igreja? É muito louca a nossa vida. Glória a Deus. E aí você vai pegar esse movimento. O que está acontecendo aqui é que eles não estão entendendo quem o Pai é, não estão entendendo o sacrifício de Jesus e estão voltando para a escravidão. E uma escravidão diferente. É como se Jesus tivesse libertado as algemas e eles fossem atrás da religião falando: minha algema, eu quero voltar a ficar preso. Eu quero voltar a inventar moda. E aqui, irmãos, me permitam uma questão hermenêutica, não fora de ordem, mas o texto de Gálatas, ele está falando de forma especial para crente religioso. Crente que foi liberto por Jesus e está pondo a algema da religião. Mas existe um outro tipo de escravidão que talvez você esteja passando, que é a própria escravidão do pecado. Talvez você ainda não saiba quem Ele é, e por não entender quem Ele é, você não percebe que toda a relação que você poderia ter com o Pai não acontece, porque você está mergulhado nos caminhos do pecado. E aí, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Ser escravo do pecado é trilhar um caminho com muitos prazeres, mas que te leva para a morte. Aquilo que a gente tem vivido de forma desenfreada nesse mundão, a gente não percebe. E aqui, por que eu vim com isso babando? Porque nessa semana, mais uma tragédia aconteceu, muita gente morreu, e talvez a nossa vez seja a próxima. O que estamos fazendo com a nossa vida? Você tem tranquilidade diante da morte? Precisa responder. Não estou dizendo que você não tem medo no sentido de todo mundo tem um medinho assim de... Por exemplo, quem é pai geralmente, qual que é o nosso medo da morte? Meus filhos. Concorda? Esse medo é normal. O que vai ser de Ellen sem eu fico pensando. Fico imaginando vocês indo no casamento de Ellen, no segundo casamento de Ellen, eu morto. Não é para ir. Se ela cometer essa atrocidade com o mundo, não participe. E se for, fique igual aquele crente que eu falei agora, de cara feia para ela. Quando ela fala, tá feliz, fala, não. Fica imaginando, esse medo, ok. Agora, o medo do resultado final, se está muito grande, é porque você ainda está escravo e não entendeu o que é ser filho. E é muito louco, toda vez que a gente prega isso, as pessoas ficam com uma má impressão, né? Elas ficam pensando, será que o pastor vai morrer essa semana? Relaxa, eu vou morrer na hora que eu tiver que morrer. Se eu bater o carro hoje e morrer, não vai pregar, colocar lá, ele pregou sobre isso, ele estava sentindo. Não estou sentindo nada. Antes que você fique usando a minha imagem para ficar fazendo profetada. Isso aqui não é profecia nenhuma. Eu pretendo, a única profecia que eu tenho é, eu quero comer coxinha ainda essa noite. A única que eu estou pondo para fora. Não é sobre isso. O que eu estou te dizendo é que o movimento da escravidão, do pecado, da religiosidade, faz com que a gente fique parecendo uma espécie de barata tonta. Que gira, gira, gira e não sai do lugar. E aí talvez você esteja aqui essa noite para tentar suavizar a sua história. E você mal imagina que é porque com o nosso Pai existiu um encontro contigo hoje. Para que você tenha tranquilidade de vida e vida plena em Jesus. Mas sem conhecer quem Ele é, não vai dar. No próprio livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 1, diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem te coloca de volta no jugo da escravidão não é o diabo, é você mesmo, sou eu mesmo. Quem pega a algema da escravidão e põe de volta é a gente. Porque eu vou te lembrar de novo, o diabo não tem poder sobre aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Agora você tem poder de querer voltar. Agora você conhece o Pai. Se entrega, filho. Se joga. Volta. Para de inventar moda. Meu irmão, para de ser judaizante. Porque se for verdade que só judeu estaria salvo, nós tudo estávamos no inferno. Quer dizer, não sei que tem algum judeu aqui. Tem algum judeu?
É fácil identificar um judeu. Ele vai ficar ali na cantina rodando até alguém pagar o dele. Judeu, mão de vaca. Nós não somos. Para de ser escravo do pecado. Ei, você está percebendo que quanto mais você anda pela força das suas pernas, o mundo só fica pior? A vida só piora? É porque você está escravo do pecado. E deixa eu te lembrar uma coisa. Todo pecado é prazeroso, meu filho. Todo pecado é prazeroso. Ninguém peca chorando. O que você precisa entender é que nem cartão de crédito o pecado. Você tem que entender o pecado é quando vem a fatura. Gastar com cartão de crédito é uma delícia, não é, gente? Hã? Você chega lá, compra um negócio que você queria muito, fala, faz em 12. 12. Eu quero em 12. Sai do shopping babando, fazendo store, falando, comprei em 12. Ainda mais que se você for um pobre, só agora é para pobre e raiz. Quem não é pode conversar, que vocês não vão entender a nossa conversa. Ainda mais quando vira o cartão, hein? Que delícia. Virou hoje, dá 30 dias de tranquilidade. Quem não é pobre não entendeu. Liga no banco que eles vão te explicar. Mas a gente que é pobre fica assim, vence que dia 29. Meu irmão, dia 29 a gente faz a rapa. Por quê? Porque você tem fôlego. Mas passa os 30 dias, sim ou não? E aí vem também a realidade de todo pobre, né? Quando passa, você olha e fala assim, quem gastou isso aqui? Não é assim? Meu Deus, como pode 5.000 de fatura? Por quê? Porque o pecado é igual. Você vai só usando e consumindo e que gostoso. A fatura chega, meu irmão. É aí que o bicho pega. Então é tempo de entendermos que quando não conhecemos o Pai, nós estamos suscetíveis a viver um caminho de escravidão. E aí eu vou para a segunda coisa. Aqueles que já entenderam que não precisam mais viver num conceito de escravidão e foram libertos, eles entendem que a nossa liberdade teve um alto preço. Olha o que diz lá o verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou, e aqui o bicho pega, Deus enviou o seu filho. Então aqui o Paulo já está dando uma dica de o processo de Deus. Deus mandou o seu filho, e olha onde vai chegar. Nascido de mulher. Muito louco esse texto, alguns vão usar esse texto para dizer que é a prova de que Maria é virgem, porque não diz nascido de homem. Mas a base aqui não tem uma base teológica para isso. O que ele está dizendo mesmo é nascido de mulher, porque ele nasceu de uma mulher mesmo, de verdade, a Maria era uma mulher. Nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Baseado nessa analogia de Paulo, Jesus é quem nos resgata da escravidão da lei. Esse mesmo Jesus é o que nos resgata da escravidão do pecado. Então Paulo agora usa essa figura que era comum para eles. E por quê? Porque naquele tempo, escravos poderiam ser comprados para viver em liberdade. Existia a possibilidade de um líder chegar num escravo, por exemplo, um romano que não queria ou não podia ter filho. Olha o que ele podia fazer. Ele podia comprar um escravo e não só dar a liberdade. Ele trazia o escravo para perto. Então, nesse contexto, para aquele povo que está entendendo o que está acontecendo, eles vão perceber que o que Jesus está ensinando é o preço que foi pago para essa liberdade foi a morte de Jesus na cruz. Ou seja, custou muito caro para que a gente vivesse essa liberdade. Aí Jesus vem, nasce de mulher, faz um plano perfeito, cumpre toda a lei, paga o preço de tudo aquilo que nós fizemos na cruz, leva sobre si todo o pagamento, e aí o Pai diz, agora está pago o que eu precisava para tirar você da escravidão. Todo esse processo é para lembrar que a nossa soltura custou caro. Custou o sangue de um inocente. Você está maluco? Você já ganhou algum presente que você achava que não merecia? Não é legal quando você ganha aquela coisa que você fala assim, meu Deus. Sabe, tipo, eu nem sei o que é um presente legal. O que é um presente legal hoje? Um carro? Um helicóptero? Eu e o Diá ganham um helicóptero, não me dê. A altura e eu não vai. Tipo, você acabou de ganhar um jatinho, já estou te avisando, eu vou vender no outro dia. E vou comprar um carrão bonito. Imagina esse presentão. É isso que o Senhor deu. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você seja um filho, uma filha, que sempre tentou ser bom. Sabe,
aquele filho, aquela filha que sempre tentou ser presente, mas não recebeu o cuidado do seu pai. Talvez a paternidade seja a área complexa da vida. Talvez você não saiba identificar Deus enquanto pai, justamente porque na tua vida a grande falha é a falha da paternidade. E aí você vive, o oposto também. Talvez você foi um pai que fez, se dedicou, e hoje teu filho não quer saber de você, por exemplo. Seu filho não quer saber da fé, seu filho não te trata bem. Talvez você seja um pai que hoje não recebeu a mensagem esperada. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Não é ruim quando tem alguém tentando se relacionar com a gente com verdade e a gente despreza? É o que a gente faz quando não valoriza o que recebemos da parte do pai. É um pai amoroso, é um pai que está tentando cuidar, é um pai que está tentando fazer a diferença. E tem uma coisa que foi muito forte hoje que o Tiago falou. Quem não veio no culto da manhã, escuta, vai no YouTube. O Tiago fez uma pregação hoje muito bonita, muito especial, porque foi uma mistura de pregação com a vida dele, que foi até o motivo dele ter sido escolhido para pregar, porque eu sabia que vinha coisa boa. O Tiago, ele falou uma frase muito louca hoje, e ele falou que as nossas feridas não devem nos identificar. Se não foi isso, eu estou parafraseando, tá bom, Tiago? Mas ele quis dizer, baseado até numa história dele, que aquilo que ele passou, que ele sofreu, em especial com a paternidade humana, não podia identificar quem ele era. Muito bonito isso. Por quê? Porque eu já conversei com gente que fala assim, pastor, é muita dificuldade de falar para mim, Deus é pai, porque para mim a figura de pai é a pior figura que existe na vida. E aí é muito louco porque Deus, em sua linda mania, tem a doce mania de inverter coisas. E uma delas que eu preciso te ajudar nesta noite, baseado nisso tudo, é que nós não podemos sermos identificados por feridas. Quem se identifica pelas feridas, perde a grande chance de ser curado e viver uma plenitude de vida. Ou seja, ainda que o seu pai tenha sido o pior pai do mundo, em Cristo você consegue ter o melhor pai de todos os tempos. Porque talvez o seu pai foi incrível. Deus é muito melhor que teu pai. Sabe por quê? Porque diante de um pai incrível terreno, tem muitas falhas. Diante do nosso Deus, não há falha nenhuma. E aí, é muito louco, agora vem a parte do texto que eu fiquei preparando e me emocionando. A gente olha para tudo isso, e até aqui a história já estaria linda, sim ou não? Somos escravos, se não entendemos quem ele é, somos escravos ou do pecado ou da religiosidade. Aí a gente vai para o ponto 2, e a gente descobre que para não ser mais escravo, custou caro, custou o sangue de um inocente, custou a vida do próprio filho, mas Deus gosta de fazer completo. E a terceira coisa que eu quero deixar para o seu coração, porque não para nesses dois, é que agora podemos dizer, não mais escravos, agora filhos. E aí você vai lá para o final do texto, eu vou ler de novo 5, mas do 5 ao 7, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. E o verso 7, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, tornou-se herdeiro. A segunda etapa é que, além da liberdade, porque veja, Deus poderia apenas falar assim, vocês estão livres, sigam. Não, ele fala, vocês estão livres e agora vocês são os meus filhos. Agora você é filho de Deus. E naquele tempo romano, todo rico tinha a possibilidade de não querer ter filhos, mas podia adotar quem quisesse. Para eles isso aqui fazia muito sentido. Eu que te escolho. Eu que escolhi você para ser meu filho, porque quem tem filho sabe, a gente orou, a gente que escolheu ter filho, tal. Mas aqui tem um segredo do texto que eu acho incrível, que é a valorização da adoção. A valorização de um Deus que olha para a gente e nos escolhe. Lembra da semana passada que o Tiago pregou e falou que lá na visão mundial é diferente, não é a gente que escolhe uma criança? Não tem como a gente não se emocionar com aquilo, né? Uma criança que não tem muita perspectiva de vida, de repente tem um varal com uma foto, ela olha para você
É isso que a gente está vendo aqui nesse texto. Agora, esse Deus que nos libertou, que fez com que nós não fôssemos mais escravos, que fez com que a gente não vivesse mais nem na escravidão do pecado, nem na escravidão da religiosidade, daquelas coisas que estavam inventando. Ele estava dizendo: o preço que eu paguei para ter você, foi o preço para te chamar de filho. O que é isso? Você entende porque aqui a gente vai lutar muito para que você não viva em depressão? Entende? Por pior que seja a situação da tua vida, tem um Deus maravilhoso que adotou você como filho dele. E para ter te adotado, o sangue do único filho que ele tinha foi vertido na cruz. Nós, cambada de nada com coisa alguma, pecadores, miseráveis, escolhidos por um Deus que é maravilhoso. Meu irmão, fica imaginando uma cena aqui. Você roubou, você aprontou, você está preso. Você não tem família, você não tem ninguém, você não tem pão de ir, você não tem o que fazer, você não tem nada. Aí chega um cara lá: quanto custa para tirar isso aqui? Tem que dar o seu filho no lugar. Seu filho morrendo, ele é teu. Aí imagina a cara de quem está preso. Aí essa pessoa fala assim: tá bom então, eu vou entregar meu filho por ele. Entrega o filho, vê o filho morrendo. Aquela cela abre, aquela pessoa sai, liberta. E na hora que ela vai dizer assim: olha, obrigado por ter me libertado, essa pessoa diz assim: não, você não está entendendo não. Você agora é meu filho. Deixa eu te mostrar tudo que você tem. A minha herança é toda tua. Imagina essa história. Foi o que a gente passou. Agora, quer ver a melhor parte dessa história? É que aquele filho que foi entregue para libertar eu e você, ao terceiro dia, ressuscitou. E continua vivo. Esse é o plano redentor, de falar que agora a gente não é mais escravo, agora a gente é filho, filho amado, filho que deve lutar para fazer a vontade do Pai, filho que entendeu a mensagem. E aqui, irmãos, o verso 6: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Tem muitas versões de interpretação do Abba Pai, que é paizinho, que é uma... Assim, geralmente a expressão Abba Pai, ela porque poderia ser só pai, ela tem uma questão de intimidade. O que Deus está dizendo é que aquilo que Ele fez não foi simplesmente para nos chamar de filho, mas foi para, enquanto filho, tenhamos intimidade com o Pai. A gente foi convidado para andar com o Pai, para não largar a mão do Pai. Para quando está triste, contar para o Pai. Para quando está feliz, celebrar com o Pai. Então percebe, nós somos resgatados, agora a gente é filho, e esse Pai perfeito ainda quer ser nosso amigo. Não é legal ser amigo do Pai? Se você perguntar para o meu filho o que eu sou dele, ele vai falar: meu amigão. E aí ele usa isso como estratégia, porque ele entendeu que o meu coração para ele... Esses dias eu cheguei lá da viagem de Curitiba e eles me deram de presente uma touca, um gorro, lindão, bege, pirei. Aí ele chegou e olhou e gostou, só que ele viu antes de eu acordar. Aí ele estava com a touca, e estava frio, ele começou a andar com a touca. Ele falou: pai, olha essa touca. Falei: eu já vi. Ele falou assim: essa touca é minha, não é? Falei: não, é do papai. Ele falou assim: não, peraí, a gente não é melhor amigo? Juro. Falei: somos. Ele falou: melhor amigos não emprestam as coisas? Juro, 4 anos, imagina com 15. Pai, esse carro aqui que eu acabei de bater era nosso, né? Não era nosso? Aí eu falei: não, então tudo bem, a gente é melhor amigo. Ele falou: então eu posso usar a sua touca? Eu falei: pode. Ele falou: então a touca pode ser minha? Eu falei: você me empresta? Olha como ele reverteu. Ele falou: quando você quiser eu te empresto. Sabe quando você terminou uma conversa e falou assim: eu acabei de ser enrolado por uma criança de 4 anos. Mas essa intimidade, essa amizade, de sorrir junto, de contar o que se sente, é o que o Senhor está convidando a gente para viver com Ele, querido. Você está triste porque está sem seu papai? Seu papai morreu? Tem um paizão esperando para ouvir teu choro essa noite, pô. Tem um pai para refrescar a sua memória com tudo que você viveu com seu pai terreno. Tem um pai que está prontinho para cuidar de você ainda essa noite. Ou você está triste porque está longe do teu filho? Tem um pai que está pronto para cuidar do teu coração.
Ele já nos libertou para viver tudo aquilo que a gente tem que viver, ciente de que Ele está juntinho com a gente. No dia bom, no dia mau. Quero encerrar com uma frase do Timothy Keller. Ele tem uma frase muito bonita que diz que Jesus tirou a corda da forca do nosso pecado, do nosso pescoço, e colocou uma medalha de honra conquistada por Ele. Ele não só tirou a corda, Ele colocou uma medalha. Mas sabe quem foi que ganhou essa medalha? Ele. É como se com essa medalha Ele dissesse assim: agora você também é filho do papai. Ainda que seu dia tenha sido ruim, tenha sido mal, você tem motivo para se alegrar no dia dos pais, porque tem um pai perfeito que ama você. Tem um pai perfeito que fez aquilo que você precisava para sorrir verdadeiramente. Tem um pai perfeito que mudou a tua história. Tem um pai perfeito que está sempre junto de você, no dia bom e no dia mau. Essa semana, quando eu fui fazer o velório, tem algumas coisas que eu repito, eu não abro mão. Por exemplo, casamento eu uso às vezes 85%, 90% o mesmo texto, a mesma fala, porque eu acho que todo mundo tem que ouvir aquilo. E em velório também eu uso algumas coisas que eu costumo repetir. E eu falava assim para a família do Falco, o clima ruim, né? Aquele caixão, todo mundo chorando. Eu falava, agora o que resta para a gente é saudade. Mas, pegando a fala do Tiago de manhã, quando a gente deixa bons legados, o nosso coração é recarregado pela nossa memória, e tudo aquilo que a gente viveu de bom vai alimentando o coração. E é muito louco, porque é como se a gente chorasse de saudade, mas ao lembrar o que vivemos, a gente sorrisse. E a lágrima sempre termina num rosto sorrindo. E ali naquele velório, eu falei para a família assim: família, vamos relembrar algumas histórias que vocês viveram com ele? A mãe foi a primeira, e ao dizer já começou a rir, porque ela lembrou de momentos bonitos. Depois veio a irmã, depois o irmão. E é muito interessante, irmãos, porque o momento não tem como a gente não sorrir, não tem como a gente não lembrar. E isso só acontece porque tem um pai cuidando da gente. É Ele quem concede, por exemplo, para você e para mim, uma paz que excede todo entendimento. Uma confiança de que ainda que dê certo, dá errado. Ou ainda que dê errado, vai dar certo. Uma confiança de que a saudade é passageira. Uma confiança de que um dia a gente vai rever bastante gente que a gente ama, que já se foi. Ele é o Pai que faz com que o dia dos pais seja cheio de bons motivos para a gente agradecer, porque um dia fomos encontrados por Ele. Está aqui Anne, que perdeu o papai recentemente. Está ali duas moças novas que perderam o papai bem novinhas, cheio de saudade. Mas tem um pai que está cuidando das três, ou de você também que já perdeu o seu papai. E aí eu quero encerrar dizendo que essa liberdade que nós conquistamos em Jesus precisa ser usado para glorificar o nome dEle e libertar os outros que estão ao nosso redor, para que até na morte a gente saiba que o fim é vida, para que até no dia mau a gente entenda: a bondade do Pai continua pertinho de mim. Amém, queridos? Pode fechar seus olhos, eu quero encerrar orando por você, por favor. Queria te convidar a refletir aí sobre a tua vida, sobre o teu dia dos pais, sobre as tuas memórias. Se você teve um pai ruim, maldoso, que isso não gere a sua identidade. Se você está com saudade, que sinta o abraço do nosso Pai eterno. Que Ele traga para a sua memória agora os momentos bons. Quando você começou a andar de bicicleta, lembra? A brincadeira de lutinha. Talvez aquela primeira Barbie que você estava esperando tanto. E jogar videogame com ele, hein? Nossa! Mas que você lembre disso
ciente de que existe um Pai que cuida de você, que guarda o teu coração, que quer ter essa intimidade com você, de ouvir seu choro de pertinho. Queria te dar um tempo para falar com esse Pai agora. Seus olhos fechados, fala com Ele aí. Tá com saudade, avisa Ele, fala: oh Deus, estou com uma saudade do meu Pai. Enquanto a gente ouve aqui uma música. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Enquanto você está aí com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Por você que talvez ainda se sinta escravo da religiosidade, escravo do pecado. Por você que está com o coração cheio de saudade. Por você que está sentindo talvez aquele vazio da saudade. E eu quero orar por você para que essa saudade seja contemplada com as boas lembranças, com as boas memórias, na certeza de que um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor. E aí eu queria fazer um negócio aqui, um pouquinho diferente. Mas continua com o seu olho fechado aí, confia em mim, que eu não vou fazer nada demais não. Você que nesse dia não teve o seu pai ou o seu filho e está com o coração cheio de saudade, cheio de dor, mas está aqui confiante nesse Pai que cuida de você. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar por você. Você que está com o coração cheio de saudade, você que está precisando pôr para fora, fique de pé rapidinho para orar por você. Saudade do pai, saudade do filho. Isso aí. Ó, tem bastante jovem em pé. E aí eu queria pedir que Jesus enviasse agora o abraço que eles estão precisando sentir através de nós. Então agora você pode abrir o seu olho. Você vai levantar, vai escolher uma dessas pessoas e vai dar o melhor abraço da tua vida. Eu quero todos eles abraçados. Ore por eles, mas abraça de verdade, assim, ó, um de frente para o outro. Abraça para que ele possa sentir esse abraço do Pai, para que ele possa entender que esse abraço quem enviou. E só larga quando eu mandar. Dá uma olhada aí se não tem ninguém ainda sem. Se você ainda não foi abraçado, levanta a mão, eu vou mandar alguém aí. Falta alguém? Abraça aí. Esse é o abraço do Senhor para você nesse dia. Mas abraça de verdade. Abraça assim para apertar bem. Porque se Deus estivesse aqui abraçando a gente, Ele daria um abração apertado. Não mais escravos, você é filho de Deus. Você foi liberto por Deus. Viva o cuidado de Deus, viva na intimidade com Deus. Chore na
presença de Deus. Você é aquilo que Ele diz que você é. Você não é aquilo que a sua dor falou sobre você. Falta alguém ser abraçado? Não pode mentir, porque eu mando alguém em você. Como tá cheio, eu não estou vendo todo mundo. Já foram abraçados aí? Já foram? Vamos ficar de pé e cantar essa música? Vamos lá? Continua, vem pra cá, Giza, vem pra cá, Gleice. Pode cantar. Dá pra ir aí, banda? Sou filho de Você é filho de Deus. Sim, eu sou. Quem Deus libertar? Quem Deus libertar? Quem Deus libertar, livre enfim será. sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sim, você é filho amado de Deus. Em tua casa, ó Pai. Lá na casa do Pai tem o seu lugar. Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos no refrão, só as vozes. Quem Deus liberta. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sou Pai. Há um lugar pra Há um lugar para ti. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que ela gera em nós, por nós e através de nós. Obrigado pelo poder transformador que ela tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa jornada. Obrigado porque é do Senhor que emana toda a liberdade e a libertação que necessitamos. Obrigado porque fomos escravos do pecado, por vezes escravos da religiosidade, mas um dia fomos encontrados pelo Senhor, transformados, e não só libertos, mas agora chamados de filho, de filha. Ah, Jesus, nos ajude a viver isso na intensidade da vida, a valorizar tudo aquilo que recebemos do Senhor. Ah, Pai, que possamos abandonar a vida de pecado desacerbado, que possamos abandonar a vida de uma religiosidade vazia, que está mais preocupada com a performance do que com a essência. E obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Que tem hora que a gente se sente mal, triste, com saudade, mas tem um abraço que emana do Senhor, que gera em nós a paz que excede todo entendimento. Nos ajude a seguir firmes pela jornada, até o dia que nos encontraremos com o Senhor, e a última lágrima dos nossos olhos vai ser limpa pelo Senhor Jesus, dizendo: agora acabou, a herança chegou, desfrute da presença do Pai. Obrigado pelas histórias que estão aqui, continue gerando vida em nós e através de nós. Feliz Dia dos Pais, Senhor. Obrigado pelo Pai incrível que o Senhor é para nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra,
agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Não esqueça, eu esqueci de avisar sexta-feira.